Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Aula 13 de funções de várias variáveis reais. E entrando nessa aula, antes de falar de plano tangente, nós vamos falar de derivadas de ordem superior, que resumidamente são as derivadas das derivadas. A gente tinha lá no cálculo de uma variável, né? Cálculo 1, função de uma variável, dado uma y igual a f de x, você pode calcular a f' de x, a f duas linhas de x, a f três linhas de x, e aqui também a gente pode fazer isso. Claro que tem as devidas adaptações para o mundo que nós estamos vivendo, que a maioria são as funções de duas variáveis, né? As nossas z igual a f de x, y. Então, só vou esperar aparecer a bancada para vocês aí, que é uma aula que é para ser bem rápida, tá? Diferente das outras, que geralmente essa parte de funções de várias variáveis demanda um pouco mais de tempo mesmo. Então, bora lá. Pessoal, derivadas parciais de ordem superior. É a derivada de primeira ordem, derivada de segunda ordem, derivada de terceira ordem e assim por diante. O que é importante aqui é o seguinte: quando nós estamos lidando com uma função de duas variáveis, as derivadas parciais, tanto em x quanto em y, também são funções de duas variáveis. Espera aí, professor, o que o senhor está querendo dizer? Vamos lá, vou dar um exemplo prático aqui, que aí vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Imagina que você tem a função f de xy igual a, sei lá, vou inventar aqui agora, x ao quadrado y mais x quadrado mais y ao cubo. Isso aqui é uma função de duas variáveis, ok? Quando você pega e deriva em relação a x, isso daqui vai dar 2xy, né? Porque eu derivo em x, o y é uma constante que está multiplicando, mais a derivada de x ao quadrado é 2x, mais zero, porque é uma constante que está somando, e derivada de constante é zero, quando não está multiplicando, né? Quando ela está somando. Estou repetindo isso várias vezes em várias aulas. A f de y, por sua vez, ó, agora vai dar x ao quadrado, que é a constante que permanece multiplicando, vezes 1, né? Mais zero, mais 3y ao quadrado. Então, se vocês repararem, ó, isso daqui, a derivada, a função derivada parcial em x, ela é uma função que depende de xy, e a derivada parcial em y também é uma função que depende de xy, tá certo? Porque aqui deu x quadrado mais 3y ao quadrado. Ah, professor, mas nem sempre isso vai acontecer. Por exemplo, se o senhor pegar uma função g de xy, g de xy e escrever assim, ó, x quadrado mais y ao quadrado. A g de x dá só 2x. E a g de y só dá 2y. Essa daqui depende apenas de y, essa aqui depende apenas de x. Na prática, quer dizer que esta função não está dependendo de y, mas como a teoria nos diz que, dada uma função de duas variáveis, a sua derivada ela é uma função de duas variáveis também. A diferença é que esta derivada não vai depender de y. O que eu quero dizer? Se você calcula g de 1, 0, isso dá 2. G de 1, 4, isso continua dando 2. Mas, quer dizer, ela é uma função de duas variáveis. A mesma ideia é aqui para o g de y, tá? O g de y também é uma função que não vai depender de x, mas ela é uma função de duas variáveis. Perfeito? Então, vocês têm que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de analogia. Grave isso, porque quando a gente for falar de regra da cadeia, é importante saber essa ideia de que a derivada f de x e f de y é uma nova função de duas variáveis. Realmente, quando você pega uma função, uma f de xy, e deriva ela em x e deriva ela em y, vai dar uma nova função e uma nova função de duas variáveis. Esta nova função de duas variáveis você pode derivar de novo em relação a x e derivar em relação de novo a y. Então, ó, dá uma olhada aqui agora sim, voltando onde a gente estava, tá? Pega a f. A f você vai obter a f de x e a f de y, né? Porque ela tem uma função de duas. Aqui eu estou admitindo f como sendo f de xy, tá, pessoal? Então, é f de x e f de y. Agora, essa f de x são novas duas funções de duas variáveis. Então, eu olho primeiro só para f de x. O que eu faço? Eu pego a f de x e eu coloquei esse parênteses aqui a princípio. Pega a função f de x, né? No caso, a função f de x aqui não é y igual a f de x, tá? Pega a função f derivada parcial de x e deriva parcialmente em x. Isso é o que significa esses x aqui do lado um do outro. Não vai me colocar f duas linhas, tá? Lembra que aqui não existe duas linhas, porque a gente tem que especificar qual é a variável que a gente está derivando, já que tem mais de uma variável. A mesma coisa, ó, eu posso fazer deriva em x e pego o resultado, deriva em x. É isso que significa aqui.
Agora, pega a função f, deriva parcialmente em x e pega o resultado e deriva parcialmente em y. É o que está falando esse resultado aqui. A outra, acho que dispensa comentários. Você vai pegar f e vai derivar em y. Daqui a pouco eu vou fazer um diagrama de árvore e vai ficar mais claro para vocês entenderem. Tá certo? Pega a derivada de y e ela dá para você derivar em x e a própria derivada de y derivar em y de novo. Então, ó, eu vou tentar fazer o diagrama mentalmente, daqui a pouco eu escrevo que eu quero entrar nas notações, tá? Dada f, você tem a f de x e a f de y, que são novas duas funções de duas variáveis. A f de x, por exemplo, essa que está aqui, por exemplo, aparecendo no lado direito do vídeo para vocês, que eu estou mexendo o dedo, vira duas novas funções, a f de xx e a f de xy. Certo? Porque era f de x. A f de x vira f de xx e f de xy. Já a y, ela vai virar f de yx e f de yy. E eu posso estender isso, eu vou comentar isso daqui a pouco, para várias ordens, quanto eu quiser. Pessoal, as notações. A mais comum a ser utilizada é essa daqui, ó. Foi, inclusive, eu acabei de falar. F de xx, f de xy, f de yx e f de yy. Beleza? Eu vou comentar essas outras, podem ficar tranquilos, tá? Aqui o que está acontecendo é o seguinte, é fácil, eu particularmente vou trabalhar toda a playlist dessa parte de funções de várias variáveis, eu gosto de trabalhar com essa notação aqui, que inclusive eu dei destaque, tá certo? Porque é fácil de você lembrar, porque aqui está falando que eu peguei a função f, derivei em x e peguei o resultado e derivei em x. Por consequência, peguei a f, derivei em x e peguei o resultado que deu e derivei de novo em relação a y. Essa é a ideia. E outra notação que aparece muito, inclusive não apenas nessa playlist, mas lá numa playlist de equações diferenciais ordinárias, né? Na verdade, aparecem parciais, equações diferenciais parciais, não ordinárias, é essa daqui, ó. Só que eu, particularmente, evito de usar ela porque a leitura dela é o contrário dessa. Essa daqui a gente lê literalmente como a gente aprendeu a ler. A gente vai indo da esquerda para a direita. Eu peguei a f, derivei em x e peguei o resultado e derivei em x. Eu peguei a f, derivei em x e peguei o resultado e derivei em y. Tá vendo que eu vou na sequência. Se a gente olhar essa daqui, ó, essa daqui não vai ser tanto problema, porque é o d2f e dx2. Né? Não tem nenhum problema. Só que a derivada parcial em relação a f, que deriva em x e deriva em x. É o que significa aqui. Beleza? Aqui só troquei f por z, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. Essas duas notações, inclusive essa da esquerda, a irmã gêmea dessa da direita, que eu tô falando aqui agora em destaque, eu não gosto porque a leitura dela é o contrário do que tá aqui. Então, aqui o que está falando é a derivada parcial de ordem 2. Quer dizer que eu vou derivar duas vezes. Onde eu vou derivar em y o que foi derivado em x. Está vendo que a forma do português é outra. Olha aqui como difere. É o contrário. A derivada de f, primeiro eu derivo em x e depois eu derivo em y. Que equivale a dizer que eu vou derivar em y o que foi derivado em x. Então, essa notação por diferenciais, né, por parciais, né, por símbolo de derivada parcial, a leitura é o contrário. Então, tecnicamente, se você quiser pensar deriva em x e depois deriva em y, você lê da direita para a esquerda. Mas aqui o que a gente tem que pensar é, vou derivar em y o que foi derivado em x. Vira um inferno isso daqui quando a derivada, por exemplo, é de terceira ordem. Aí, eu prefiro usar essa notação porque é mais fácil de lembrar, mas às vezes nós não podemos fugir dela. Só que todas as vezes que a gente tem uma notação dessa daqui, a nossa tendência é parar e ter que analisar quem está sendo derivado na sequência de quem. Tá? Toma um pouco de cuidado com isso daí. Bom, bora lá. Determine todas as derivadas parciais de segunda ordem. Tá? Todas as derivadas parciais de segunda ordem. Então, para eu derivar as derivadas parciais de segunda ordem, eu vou fazer aqui um diagraminha para vocês entenderem. Daqui a pouco eu vou generalizar ele. Eu tenho a f vira f de x e f de y. Que são duas funções de duas variáveis. Cada uma delas é uma nova função de duas variáveis. Então, essa daqui eu posso pegar f de x e derivar em x, e eu posso pegar a f de x e derivar em y. Todas as derivadas de segunda ordem são 4, né? F de yx e f de yy. Certo? Então, vamos lá. Bom, para poder calcular todas essas daqui, o que a gente quer é isso aqui, tá?
Isso é o que o exercício pediu. Lógico que para poder calcular de derivada de segunda ordem, a gente primeiro precisa calcular a de primeira ordem. Dada a função, tem que calcular as derivadas parciais. Então, bora lá. Pessoal, agora eu acho que como vocês já estão bem entendidos como calcula uma derivada parcial, eu vou seguir diretão como se calcula essas derivadas, tá? Não vou ficar falando, é a última vez que eu vou falar isso. Por exemplo, né? Essa daqui dá 3x ao quadrado, porque é derivada de x ao cubo, não tem o que falar. E essa daqui vai dar 2xy ao cubo. Por que 2xy ao cubo? Porque eu estou derivando em x, que é 2x, e o y é uma constante, já que eu estou fazendo a derivada parcial em x, que está multiplicando. Uma constante, quando ela está multiplicando, ela permanece multiplicando a derivada da função. É a última vez que eu vou falar isso, beleza? Como, por exemplo, aqui dá zero. Por quê? Porque é uma constante apenas, porque tudo aqui depende de y, menos zero. A derivada de constante é zero. Quando não está multiplicando. Porque quando ela está multiplicando, ela permanece multiplicando. Nunca mais vou falar isso e a partir de agora eu vou calcular direto. Quanto que dá a derivada aqui? Aqui dá zero, aqui vai dar... Eu só vou colocar esse 3 aqui na frente para ficar bonitinho, tá? Porque vai ficar x ao quadrado vezes 3y ao quadrado. Então vai ficar 3x quadrado y ao quadrado. Só peguei esse 3 aqui, tá? E joguei ele aqui para frente. Então fica 3x quadrado y ao quadrado, tá tudo multiplicando, menos 4y. Essa seria... Tá vendo que deram funções de duas variáveis? Né? E agora tem que tomar um pouco de cuidado. Quem que é f de x? É pegar, acho que foi derivado em x, e derivar em x de novo. Aqui a gente lê literalmente na ordem que aparece, tá? Então, continuando aqui o nosso problema, isso daqui vai ficar o quê? Deixa eu subir aqui para ficar melhor. Isso daqui vai dar 6x, né, que é a derivada de 3x ao quadrado, mais a derivada de 2x é 2, então mais 2y ao cubo. Ok? Quem que é a f de xy? Eu vou olhar para f de x, a derivada em relação a x, e vou derivar em relação a y. Isso aqui vai dar zero, e aqui vai dar 2x vezes y ao cubo. Então, vai dar 2x vezes 3y ao quadrado. 2 com 3 dá 6. Então, vai dar 6x y ao quadrado. Claro que eu vou multiplicar as constantes, que são números, né? Então, aqui vai dar 2x vezes 3y ao quadrado. Então, 3 vezes 2, 6xy ao quadrado. Beleza? F de yx. O que que vai dar? Vou pegar a f de y. E a f de y, eu vou derivar isso daqui em relação a x agora. Pego a f de y e derivo em relação a x. Isso vai dar 3 vezes 2x, então dá 6xy ao quadrado. Menos, como eu estou derivando em relação a x, isso aqui dá zero. Fechou? 6xy ao quadrado. E, por fim, a f de y, que é pegar a y e derivar em y de novo. Então, aqui vai dar 3x ao quadrado é a constante, vezes 2y, que é a derivada de y ao quadrado. Então, 2 vezes 3 vai dar 6x quadrado y. Se perder, faz primeiro separado, tá? Deixa o 3x ao quadrado e vai ficar assim. Quando eu falo se perder, é isso aqui, tá, pessoal? Ó, se você tá assim, ó, dá 3x quadrado y ao quadrado e quer derivar isso aqui em relação a y, você faz assim, ó, mantém a constante multiplicando vezes 2y e aí depois passa limpo, tá? 3 vezes 2, 6, x quadrado y. Para você não fazer conta errada, beleza? Então, 6x quadrado y e morreu o nosso problema. Foi isso que o exercício tinha pedido apenas para a gente fazer. Aqui agora, para eu passar para a próxima folha e falar do mesmo resultado, eu quero fazer uma observação, ó. Essas derivadas, elas são iguais. Nesse exemplo. Deram iguais, vamos melhor dizer. E eu não vou entrar muito em detalhes, mas existe um grupo de funções, uma classe de funções, onde isso daqui não é uma coincidência. Isso vai acontecer sempre, tá? Então, no exemplo anterior que a gente acabou de ver, as f de xy e f de yx, pessoal, agora eu vou dar o nome para elas, tá? Isso aqui é o que a gente chama de derivadas mistas de segunda ordem. Ou apenas derivada mista. Eu vou me dar o luxo apenas de falar isso, porque as mais importantes para a playlist aqui vão ser as de primeira e segunda ordem. A partir de terceira ordem, não vão ter muitos resultados daqui adiante. Mas existem, tá? Tipo, não tem problema você derivar uma vez, duas vezes, três vezes. É que para achar máximos e mínimos, que é o finalzinho dessa playlist, a gente precisa da derivada de primeira ordem e segunda ordem. Assim como a gente faz lá, por exemplo, para y igual a f de x, que a gente deriva uma vez, deriva duas vezes. A ideia tem as suas particularidades, as suas diferenças aqui também. Então, essas derivadas, veja bem, eu peguei a f de x, a f derivei em relação a x, depois eu derivei em relação a y,
E depois, a outra eu peguei a f, derivei em y, e depois eu derivei em x. Então é o contrário. Mas a gente chama isso aqui de derivadas mistas, tá? Elas deram iguais, isso não é uma coincidência. E isso daqui é um teorema, tá? É um teorema de nome, o teorema de Clairaut-Schwarz, que fala exatamente que se você tem uma função onde as derivadas mistas são contínuas, então vale a igualdade nesse ponto AB, tá certo? Aí tem uma hipótese que fala que ela esteja definida numa bola aberta. Pessoal, essa bola aberta que tenha o ponto AB é aquela ideia lá da definição precisa de limite. Eu vou me ater a falar apenas isso, tá? Que é como se você pegasse bola aberta, é como se o AB fosse o centro de um disco de raio delta. E o raio delta, se vocês se lembram lá da aula precisa de limite, ele não tinha a borda. Era uma linha pontilhada. Então a gente chama isso daí de bola aberta. É como se fosse um disco de raio delta. E nesse caso, todos os pontos XY são internos, não inclui a borda. Isso seria uma bola aberta D. Aí no caso D não é nem não deveria ter usado até outra letra, que aí não seria o domínio da função, mas os pontos XY estão próximos a B. Essa é a ideia. Esse teorema eu não vou demonstrar, é só para garantir para vocês que quando eu tenho as derivadas mistas de segunda ordem, se as derivadas mistas de segunda ordem forem contínuas no ponto, né, nesse conjunto D, né, nessa bola, então as derivadas de ordem 2, nesse ponto AB, elas vão ser iguais. Nesse exemplo que a gente acabou de fazer, eu vou até voltar nele aqui, ó. Esta função, olha o que quer entender que as derivadas mistas são contínuas. Esta função, ela é contínua, não tem divisão por zero, não tem logaritmo negativo, lá da aula de funções contínuas. Ou de domínio, se assim você preferir também. Esta função, ela está definida em todo R2. Quem foram as derivadas parciais dela? As derivadas parciais deu isso e isso daqui. Isso é uma nova função. Se você não quiser chamar de derivada de f em relação a x, derivada de f em relação a y, você chama de g de xy e h de xy, se você assim quiser. Mas é uma nova função. Essas duas funções que eu chamei agora de g e h, que na verdade são as derivadas de x e derivada de y, essas funções g de xy e h de xy também são contínuas. Por quê? Porque eu posso substituir qualquer valor de xy aqui que não tem divisão por zero, não tem raiz negativa, quadrada, não tem logaritmo negativo, por exemplo, não tem tangente que dá 90, né? Ou seja, não tem descontinuidade. Mas isso daqui não é uma G e uma H qualquer. Repito, elas são as derivadas parciais de primeira ordem. Então, o que eu estou falando aqui é que, grave isso, porque isso vai ser importante para as próximas aulas. Eu estou com uma função que é contínua, em todo xy, certo? Cujas derivadas parciais de primeira ordem também são funções contínuas. Então, f é contínua e f de x e f de y. F de x, pessoal, no sentido de derivada parcial de x, derivada parcial de y. Não vai pensar y igual a f de x lá do cálculo 1, tá? A f é contínua e a f pezinho x, f pezinho y, ou seja, a derivada de f em relação a x, derivada de f em relação a y, também são contínuas. O que o teorema de Clairaut-Schwarz fala é que se as derivadas de segunda ordem forem contínuas, são contínuas, não são? São duas novas funções que dependem de xy. Elas são contínuas para todo xy. Se as derivadas parciais de segunda ordem forem contínuas nessa bola aberta, então vai valer a igualdade nesse ponto AB, que seria o disco, perdão, que seria o centro dessa bola aberta, o centro desse disco, ok? E por fim, uma observação para a gente já encerrar a aula. Derivadas parciais de ordem 3 ou maior também podem ser definidas. Olha que inferno que é a notação, por exemplo, quando você pega uma derivada a partir de ordem 3. Veja bem, ó, aqui está bem mais simples de entender. O que significa essa notação? Que é de ordem 3, essa daqui. Eu peguei uma função f, derivei primeiro em x, peguei o resultado, derivei em y, e peguei o resultado de novo e derivei em y. É o que está falando aqui. Se você olha para essa daqui, dá uma olhada. Você está fazendo a derivada de ordem 3. Aqui em cima não é difícil. Mas sabe o que significa dy ao quadrado? Significa que você vai derivar em y o que foi derivado em y, o que foi derivado em x. É como se aqui fosse dy dx, que é o que está aqui na frente, ó. Tá vendo? É muito complicado. Eu, particularmente, assim, não uso muito, principalmente para quem está começando esses cursos de derivadas parciais, porque a tendência é vocês quererem fazer o contrário.
tá? Ah, uma observação, o teorema até, né, de Clairaut-Weiss, ele vale para funções de várias variáveis, de 3 ou mais variáveis também. Ele tem algumas particularidades que elas, por exemplo, se for de ordem 3, tem 3 que são iguais em pares de 2, tá? Se for de 4 variáveis, isso daí vai se estendendo, mas eu só vou me ater a falar apenas isso, porque o foco principal para nós vai acabar sendo as funções no máximo de ordem 2, beleza? Então, ó, como eu falei agora há pouco, eu vou montar um diagraminha aqui. Pessoal, eu vou começar a fazer de baixo para cima, para eu não me perder no espaço aqui da folha. Então, ó, só para vocês entenderem, eu vou fazer aqui um risquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui em cima eu vou fazer, deixa eu ver aqui, um aqui, outro aqui. Só para você acha que vocês entenderam o que eu vou fazer, né? Aqui vão vir esse, e aqui apenas um. Bom, acho que vocês... Agora, isso, agora tá tudo ali. Aqui eu vou colocar a minha F, né? A minha F gera a F de X e a F de Y, certo? A F de X e a F de Y geram quem? A F de XX e a F de XY e a F de YX, a F de YY. Tá vendo? É bem mais fácil de lembrar. Ó. F de YX, F de YY, né? E essas 4 aqui, no caso, vão gerar a F de XX, vai gerar o F de XXX, F de XXY. Aqui é XY, então gera F de XYX, XYY. Aqui é F de YX, F de YXX, F de YXY, YY fica YYX, YYY. Então, cada uma dessas... Deixa eu ver se eu não escrevi nenhuma letra errada. É XX, XX, XY, certo? XY, 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 YX, 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 XY. YYX tá certo. Tudo certinho aqui. E aqui eu quero deixar uma situação que talvez... Eu acho que é bom até escrever. Essa daqui é a derivada mãe, né? É a função mãe que surgiram essas derivadas. Essas duas aqui são as derivadas de primeira ordem, ou de ordem 1. A função, geralmente, a gente fala que é a derivada de ordem 0. Ordem 0 significa que eu não derivei, tá? Não elevei a 0, não. Essas daqui são as derivadas de primeira ordem, ou de ordem 1. Essas 4 são as derivadas de ordem 2. Estas 8 são as derivadas de ordem 3. São todas as derivadas de ordem 3. Pessoal, sempre lembrando que aqui eu estou lidando com uma f de xy. Se for uma função de 3 ou mais variáveis, isso não é assunto dessa aula. A gente vai falar isso numa outra aula particular, quando eu falar de derivadas parciais de ordem superior de funções de 3 ou mais variáveis. Aqui é tudo para 2 variáveis, tá? Inclusive, tá lá na primeira folha da aula da playlist. Só para vocês entenderem, então aqui, ó, eu tenho a ordem 0. Vou deixar escrito isso aqui para vocês, que eu acho interessante. A ordem 1, ordem 2. Nessa árvore aqui eu fiz, ela continua, tá? Não para só na terceira ordem, não. Ela pode seguir o quanto a gente quiser. A ordem 0 é onde apareceu a F. A ordem 1 foi a F de X e F de Y. A ordem 2 são aquelas 4 e a ordem 3 são aquelas 8. Eu vou me dar o luxo de fazer apenas isso. Vou fazer assim, ó, vou colocar um asterisco aqui, 2 asteriscos aqui e vou vir aqui, ó. 1 asterisco e 2 asteriscos. Beleza? Vocês perceberam que são potências de 2, né? Aqui no caso 2 elevado a 0 dá apenas uma única função. 2 elevado a 1 eu tenho 2 funções. 2 elevado ao quadrado, 4 funções. 2 ao cubo, 8. 2 ao cubo não é 6, tá? Beleza? Cuidado com isso. E só para encerrar a playlist, só para encerrar a aula, né? Tem muita aula na playlist ainda. Para determinar a derivada de terceira ordem qual derivada de terceira ordem? A f de xyx. Pessoal, é só essa que eu pedi, tá? Não são todas as derivadas de terceira ordem, é apenas essa. Se eu for pedir todas as derivadas de terceira ordem, vai mais meia hora de aula aqui, porque eu teria que fazer 8. Só que aliás, eu teria que fazer 8, né? Eu teria que fazer, se fosse todas de terceira ordem, seriam essas 8 aqui. Só que para eu poder fazer essas 8, eu teria que fazer essas 4, e antes dessas 4, eu teria que fazer essas 2. Então, olha o tanto de conta que daria, né? 8 com 4 com 2. Né? Então, a gente não ia acabar nunca de fazer essas contas aqui. Então, eu vou calcular primeiro o f de x, dado o f de x, eu calculo o f de y nesse que eu obtive, e assim sucessivamente.
O que vai dar aqui, ó? 5x à quarta vezes y ao cubo, né, que eu estou derivando em relação a x, mais 3x ao quadrado y à quarta, 3x quadrado y à quarta, mais 2. O resto é zero, né? Constante, constante. Agora eu vou pegar, cuidado aqui agora, não vai me derivar esse em y, tá? Não vai me derivar o problema original. Pegou o que foi derivado em x, a gente deriva em y. Então isso aqui vai dar, derivando em y, ó, se você tiver dificuldade de fazer rápido, você vai lá e faz separado. Mas esse cara aqui, ele vai dar 5x à quarta vezes 3y ao quadrado. Então, 3 vezes 5, 15, x à quarta y ao quadrado. E esse outro aqui vai dar mais 12x ao quadrado, y ao cubo, né? Porque o 4 vai tombar, vai ficar 4y ao cubo, 3 vezes 4, 12. E, por fim, a f de xy, qual que é? F de xyx. F de xyx é derivar esse resultado anterior em relação a x. 15 vezes 4 vai dar 60, então vai dar 60x ao cubo y ao quadrado. Estou derivando em relação a x, tá? Tem que lembrar, porque às vezes a gente dá uns bug aí. 12 vai tombar aqui, vai dar 2x ao quadrado, então vai dar 24x y ao cubo. Perfeito? Então, é só para vocês entenderem que também existem derivadas de ordem superior, e já encerramos a aula dessa parte de funções, derivadas de ordem superior para funções de duas variáveis. Perfeito? Então, vamos dando continuidade, que tem bastante coisa ainda para falar da parte básica de derivadas, e uma coisa que eu não falei, eu deveria ter falado, não é que eu deveria, é bom reforçar isso em várias aulas, mas eu poderia ter falado lá na primeira aula de derivadas. Pessoal, treinem muito, fazer exercícios de derivadas parciais, até a segunda ordem de preferência. Por quê? Porque todas as aulas daqui para frente, a gente vai entrar em uma derivada em algum momento e vai ter que calcular. E o pior é que se você erra uma derivada, você erra tudo do que vai falar dali para frente. Por quê? A gente vai falar de plano tangente. Plano tangente, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é calcular uma derivada parcial. Quando eu for falar de regra da cadeia, dispensa comentário, que regra da cadeia é uma regra para derivada. Diferenciação implícita, né? Diferencial, tudo envolve derivadas. Máximos e mínimos envolve derivadas, certo? Então, tudo isso, derivada direcional, envolve derivadas. Todo o resto que vai vir de aulas, há muitas aulas ainda aqui nessa playlist, precisa saber calcular uma derivada parcial. E ela geralmente é o começo do problema. Se você errou, já era tudo dali para baixo, e aí você chega em coisas que não tem nada a ver, resultados que não tem nada a ver. Tá claro? Então, treinem bastante essa parte de derivadas parciais. Pelo menos até a ordem 2. Grande abraço, nos vemos na nossa próxima aula. Valeu, pessoal!